Boa noite a todos e a todas. Vamos esperar o povo começar a entrar na nossa live, né? Mas aí a gente já vai batendo um papinho, já vai esperando o povo entrar para todo mundo poder assistir, não é mesmo? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Rita Paiva, trabalho na Secretaria de Cultura de Suzano, sou diretora de cultura, assim denominada também diretora de patrimônio histórico, mas eu prefiro sempre ser chamada de diretora de cultura, porque assim eu posso abrir os horizontes para outras atividades, não é mesmo? É, Muito obrigado a quem está aí, muito obrigada a quem está nos assistindo agora, que está entrando na nossa live. Eu sempre fico super emocionada quando eu falo é, do passado. Normalmente, vocês já devem ter visto em alguns eventos eu chorar de emoção, mas eu sou assim mesmo. Hoje eu prometo que eu não choro. Toda vez que eu falo isso, eu choro. Mas hoje é um dia muito bacana, onde a gente vai apresentar para vocês uma ideia do nosso secretário de Cultura, Valmir Pinto, uma retrospectiva do nosso projeto Memória Viva. Memória Viva, ele completa esse ano 13 anos. E nós já tivemos muitos homenageados, muita gente querida, para dizer bem a verdade para vocês, mais de 90 pessoas. E nós temos muito mais pessoas queridas que merecem a homenagem para ser feita no nosso Memória Viva. E o que é o Memória Viva, para quem não conhece, né? Memória Viva é um projeto onde a gente registra e homenageia pessoas, moradores de Suzano, que contribuíram com o desenvolvimento da cidade e com a história da cidade. É um projeto de muito sucesso, todo mundo gosta. E existe aquelas pessoas que falam, me param às vezes ou mandam mensagem: eu queria que homenageasse meu pai, queria que homenageasse meu tio. Então, a cultura está aberta, né? A indicações, vocês podem escrever para a gente por e-mail ou me visitar e falar das pessoas, tragam uma biografia já com uma análise, qual foi a contribuição dessa pessoa para a cidade, e a gente vai ter um prazer enorme de fazer esse registro e essa homenagem. Hoje nós vamos fazer uma retrospectiva, como eu já falei anteriormente. É uma retrospectiva para também a gente levar para vocês uma, uma homenagem à nossa cidade de Suzano, que completa 72 anos, né, nesse 2 de abril. E é uma forma da gente levar também um instrumento que agora a gente tem que se adaptar nessa pandemia, já que a gente não pode fazer uma memória viva presencialmente, né? Então a gente tem que criar as lives, criar as alternativas, e a gente está trabalhando muito para isso. A cultura, ela ajuda a gente a passar momentos prazerosos, a relembrar com uma certa nostalgia de tudo aquilo que foi bom para a gente, né? Das pessoas maravilhosas que ficaram ao nosso lado, que desenvolveram tanta coisa bacana para a família, para a cidade, para a comunidade. E é isso que nós vamos fazer. Nós escolhemos algumas pessoas, o critério foi da idade, né? De 1899 até 1925. Aí você vai me perguntar, mas o meu pai, ele era de 1924. Não tem problema, porque o que a gente deseja é apresentar para vocês esse ano todo que o Memória completa 13 anos, uma retrospectiva com outras pessoas também. Perdoa. E aí, essas pessoas, a gente fez uma análise, né, com o nosso conselho, tudo, e escolhemos essas pessoas para apresentar para vocês. Eu espero que vocês curtam muito. Dentro do Casarão da Memória, para quem não conhece ainda o Casarão da Memória, porque a gente inaugurou virtualmente,
e ele não está aberto ainda, né, ao público, mas é um espaço muito bonito. Eu coordeno o espaço, né, junto à Secretaria de Cultura. Foi uma ideia maravilhosa que o prefeito tocou. Acho que ele também viu essa possibilidade de fazer o registro da história, ter um lugar com registro para a gente guardar a história de Suzano. Era o primeiro casarão de Suzano que a gente reformou, ficou um espaço muito agradável, vocês vão ter oportunidade de conhecer. E lá dentro do Casarão da Memória, nós temos uma sala que se chama Memória Viva, onde tem televisão, tem 3 televisores com fone de ouvido, onde vocês vão poder assistir alguns registros do Memória Viva. E a gente está aos poucos editando todo o trabalho que foi feito no passado, fazendo uma curadoria e anexando informações também, para vocês verem lá, assistirem lá, né? Então, o casarão, ele assim que abrir, eu tenho certeza que vocês vão querer visitar e vai ser muito bacana a gente receber vocês lá para ver, e vocês vão sentir orgulho de ter a história de Suzano toda documentada, toda apresentada de uma forma caprichada, com muito carinho, né? Hoje a gente vai apresentar a retrospectiva do senhor Tadeu José de Moraes, do senhor Carlos Molteni, do senhor José Adelino Moreira de Azevedo, do Júlio Kowalski, que ainda é vivo, da dona Esther Hidalgo Rondinelli, do senhor Roberto Matei, do senhor José Vicente Ferreira, o famoso seu Zé Bandeira, né? Querido Zé Bandeira, o senhor Fumio Oura, que acabou falecendo faz alguns meses, e que eu tive o prazer e o privilégio de conhecer, e todo o seu conhecimento. Quisera eu conversar mais com ele, né? Uma pessoa, uma figura brilhante, representando a colônia japonesa de Suzano, né? Muito bacana, seu Oura. E o senhor Pedro Nakamura, que ainda é vivo, né? Nós temos 2 vivos aqui, o senhor Júlio Kowalski e o senhor Pedro Nakamura, que é uma graça de pessoa. Eu espero que vocês curtam. Eu vou deixar agora a palavra aberta para o prefeito e para o Valmir. O Valmir é o secretário de Cultura e também vice-prefeito, né? Eles vão dar uma palavrinha para vocês e logo na sequência a gente começa o vídeo. Chamem os amigos para assistir. Esse momento que eu falei com vocês é para as pessoas. Já vi que entraram várias pessoas aí e isso é muito legal, tá? Com a palavra, então, o Valmir Pinto, secretário de Cultura e vice-prefeito, e o nosso querido prefeito Rodrigo Achiuchi. Mais do que obras, novas escolas, vias, a cidade é formada por pessoas. E há 13 anos começou um grande projeto aqui na cidade que valoriza a história de todos aqueles que fazem parte dessa caminhada de 72 anos da nossa querida Suzano. E eu estou aqui com um grande amigo, Valmir Pinto, nosso vice-prefeito, secretário da Cultura, que foi a pessoa que começou essa trajetória do Memória Viva. Não foi isso, Valmir? É isso, prefeito. Na verdade, é um projeto que eu tenho o maior orgulho, porque é um projeto que mexe com a memória da cidade, conta a história das pessoas mais humildes, das pessoas que construíram essa cidade no dia a dia. A gente sabe que ficam na história, às vezes, aqueles que estão nos livros, mas a gente sabe que uma cidade, prefeito, é construída dia a dia pelos seus trabalhadores, por todos aqueles que vieram para cá, aqueles que nasceram aqui, e é um projeto que eu tenho o maior carinho, porque ele conta a história dessas pessoas e conta a história da nossa cidade. Então, 13 anos, um projeto que está perdurando, isso é sinal que deu certo e eu fico feliz porque hoje estamos dando sequência a esse projeto e nós vamos fazer uma retrospectiva dele agora em 2021, no aniversário da nossa querida cidade de Suzano. É isso aí, Valmir. Parabéns a você, parabéns a Rita. E eu quero encerrar com 2 trechos do nosso hino. O hino da cidade de Suzano, que fala que de vários lugares da terra vieram imigrantes formar. E que também trouxeram na mão uma flor, trouxeram indústrias também. E hoje a cidade Progresso se orgulha
dos filhos que tem. E nós nos orgulhamos das pessoas que fazem parte dos 72 anos do nosso município. Obrigado, Valmir, obrigado, Rita, obrigado a todos, grande abraço e viva a memória viva. Quem preserva a memória tem um futuro melhor. Grande abraço. Queria recordar as palavras de Santo Agostinho. O senhor citou aqui a obra dele, A Cidade de Deus. Ele fala a Cidade de Deus, né, que o senhor se referia. E Santo Agostinho diz com muita propriedade, se tornou praticamente o mestre ocidental da memória. Eu falo com muito carinho, porque tive, depois de padre, a ocasião de fazer um mestrado em filosofia em Roma. E na Universidade Gregoriana, lá pude ler as suas obras, ter grandes formadores lá. E em 2002 retornei aqui. Queria cumprimentar o Valmir de modo especial pelo projeto Memória Viva. Santo Agostinho, na obra As Confissões, ele diz no livro 10 que a memória humana é a garantia de que o passado não se perca na história. E desenvolver certamente um projeto com este cunho, Valmir, significa não deixar perder no esquecimento o valor que a cidade de Suzano tem nas pessoas que aqui já há tantas décadas convivem e construíram, colaboraram na construção disso que nós temos hoje. Esse projeto, com certeza, ultrapassa qualquer limite político, ideológico, e visa certamente colocar em ênfase, em destaque, a beleza de poder justamente reconhecer que antes de nós, outras pessoas que já partiram deste mundo para junto de Deus, e algumas outras aqui ainda, colaboraram para que nós pudéssemos hoje gozar do patrimônio cultural e histórico tão bonito que faz parte dessa cidade. Tadeu José de Moraes foi um exemplo de homem trabalhador. Ele veio para Suzano, transferido pela indústria na qual trabalhava, do empresário Jorge Ben Maluf. Todos que conviveram com ele o admiraram pelo seu caráter, pelo seu carisma, pelo seu espírito de liderança, pela sua humildade, sempre lutando em prol das pessoas mais humildes, pessoas que precisavam dele. Ele construiu uma grande carreira, ele foi vereador na cidade de Mogi das Cruzes, e, sendo vereador, ele participou ativamente da emancipação político-administrativa de Suzano, para que a mesma se tornasse um município. E hoje, ele ajudou a escrever e a contar a história. Ele ajudou também a criar a fundação de muitas entidades, como o Asilo São Vicente de Paulo, instituições, cooperativas, clubes, partidos políticos e grupos de apoio. Ele foi uma pessoa muito humana, ele só nos deixou grandes exemplos. Que meu pai, Carlos Molteni, amava muito o Brasil, como se verdadeiro filho fosse desta pátria. Embora nascido na Itália, na cidade de Como, com seu esplendoroso e inesquecível lago de paz e de amor. Sempre nos ressaltou que a nação brasileira era abençoada por Deus,
pois mantinha em seu contorno geográfico o formato de um coração. Além das pedras preciosas e das riquezas minerais de seu solo e da irresistível humildade e bondade de seu povo hospitaleiro. Além do mais, constituíra aqui uma família e sentia em seu coração a chama resplandecente do progresso, que, aliás, se caracterizava como dogma e princípio primordial da própria bandeira brasileira e da alma de seu glorioso povo. Carlos Molteni, para os que o conheceram, era um homem de perseverança e humildade inigualável. Mantinha em seu coração uma chama ardente de um amor transcendental, pois amava o próximo de uma maneira abrangente. Pois esse amor não tinha barreiras e se expandia na medida em que fosse conhecendo novas pessoas de todas as camadas sociais, sem preconceitos e muito respeito e dedicação. Todavia, teve alguns reveses em sua vida. Como sabem aqueles que o conheceram, perdeu a esposa em um desastre automobilístico nos idos dos anos 1942, quando era gerente das indústrias Maluf em nossa cidade. Ajudou muito a comunidade suzanense. Somente para enumerar alguns de seus feitos, recordo-me que a época da emancipação do município, quando cedeu a Suzano, sem nenhum interesse pessoal, e de forma graciosa, imóveis e mobiliários para a instalação da Prefeitura de Suzano, para a instalação da Câmara Municipal de Suzano, para a instalação do primeiro Centro de Saúde de Suzano e o primeiro ginásio estadual que funcionou em prédio de sua propriedade na Rua Feliz de Camargo durante 6 anos, sem nenhum encargo para o Estado. Foi, por assim dizer, um verdadeiro altruísta, um filântropo, ao ajudar a comunidade em que vivia sem nenhum interesse pessoal e sem nenhuma remuneração ou retribuição, a não ser a satisfação pessoal de servir e ajudar todos, sem distinção de raça ou de credo. Ressalto também que a via pública que recebeu seu nome na Vila Morim foi instituída por lei municipal com a denominação de Carlos Molteni, o benfeitor. Além de ele ter feito tudo isso, ele foi um grande pai, uma pessoa humana maravilhosa, esplendorosa até, que doce. Então eu me sinto muito feliz por essa homenagem que está sendo prestada a ele e agradeço em meu nome, em nome de minha família, de meus irmãos, de meus filhos, de meus netos, e que realmente ele representa, para nós principalmente, um grande exemplo. Eu nasci lá onde é o Colorado hoje. Era uma fazenda do meu pai, tinha 130 alqueires lá. E aí eu nasci lá em 11 de dezembro de 1915. E depois ele vendeu lá e nós viemos morar aqui em Suzano, lá na Prudente de Moraes. Nós tinha comprado, eu já tinha comprado um terreno lá em 1911, né? Que tem até agora lá a casa, onde foi o correio. Naquele tempo não tinha correio, não tinha telefone, não tinha nada, né? E depois, quando minha mãe veio para Suzano, em 1918, ela pegou o terreno, o correio. E depois, demorou um pouquinho, veio o telefone. A primeira gente do correio foi a minha mãe, né? Maria Dina Matei. Tem uma rua lá em cima, lá. Eles puseram o nome numa rua. E meu pai também tem uma rua aqui, Júlio Alberto Matei. E a gente é velho aqui, né? Conhece todo mundo. Todas as pessoas eram. Suzano era uma família, né? Tinha os Renze, tinha os Bianchi, tinha os Gonçalves, era tudo gente antiga, os Bianchi, né? E tinha os Moreira, que foi homenageado agora, né? Manuel Moreira, que ele chamava, né? E
José Moreira era filho dele, ele tinha mais um filho, chamava Antônio Moreira. E ele que fundou o Suzano Futebol Clube. Porque ele jogava no... Primeiro tinha dois, o clube do União e o clube da União Suzanense, né? E esse José Moreira, ele jogava lá no clube do União Suzanense. Depois é quando puseram a fábrica em Suzano, em 1929, que veio a primeira fábrica, a fábrica do Maluf, em Suzano. E depois é que começou a ver muitas famílias para trabalhar na fábrica, né? Inclusive todos os mestres que tinha, todas as coisas, era tudo de São Paulo. Eles vieram aqui e tomaram conta do clube. Aí começaram a chamar jogador de São Paulo para jogar no clube, né? E o Zé Moreira, ele era um futebolista, era muito bom, ele era um futebolista, né? Ele jogava no futebol. E ele e o irmão acharam ruim daquilo lá e pegaram e largaram a União Suzanense e fundaram o Suzano Futebol Clube, que até hoje existe. Eu sou o primeiro empregado da prefeitura, porque quando montou a prefeitura foi em 2 de abril, não foi? Dia 12, o Abdo Rashid mandou me chamar, porque eu trabalhava de pedreiro, ele pegava a construção, e eu fazia as construções para ele, né? Trabalhava de pedreiro e fazia as obras. E quando ele entrou na prefeitura, ele mandou me chamar. Quer dizer que dia 2 foi a prefeitura, dia 12 eu já estava trabalhando na prefeitura como encarregado de obra. Ele mandou chamar. E tinha o Servino Rosa, que era o tesoureiro, e tinha o Romeu Graciano, que veio de Mogi, para montar a prefeitura, porque não tinha nada a prefeitura. A prefeitura, quando veio de Mogi para cá, tinha meia dúzia de trabalhador, de rua, né, que fazia as limpezas, a carpina de rua, e tinha um burrinho e uma carroça. E quem fazia todas as marcações de rua, e todas as guias, e todas as coisas as ruas que tinha que abrir, era tudo eu que dava alinhamento e nivelamento. Vim aqui com 2 meses de idade, de São Paulo. Suzano, quando cheguei aqui, não era nada, era uma cidadezinha, era uma vila praticamente, né? Aqui, meu pai foi com os comerciantes, tivemos bar, enfim, carro de prata, nem era carro de prata, me desculpe, porque não existia placa de carro de prata, né? Não era prata, nem agora, que é obrigatório. É que como Suzano era uma cidade muito sem carro, nós tínhamos um carro Ford 29, e o pessoal, como tinha bar, os japoneses começaram a comprar terras aqui para os que vinham do Japão. Então indicavam lá que fosse lá no bar, que meu pai tinha um carrinho, talvez pudesse levar. E com isso, começou a fazer viagem para eles, né? Eles comprarem terras por aí. José Adelino Moreira de Azevedo, um homem à frente de seu tempo. É assim que eu, Maria Lúcia, retrato as lembranças do meu avô. Particularmente, nunca presenciei o meu avô sentado sem ter o que fazer. Ao lado da esposa de uma mulher determinada, Dona Maria José Bianchi de Azevedo, dedicada e carinhosa, eles formavam um casal exemplar e bonito de se ver. O meu avô Moreira, carinhosamente como eu o chamava, era sempre bom falar dele. Diria até que ele era um verdadeiro empreendedor. Geralmente ele mexia com construções, reformas, entendia como ninguém de uma bela construção. Participava junto aos pedreiros de tudo, e de uma maneira tão prazerosa que vivia assobiando e cantarolando músicas diversas, que eram outra qualidade da família, pois ele sempre dizia que tinha tocado um instrumento baixo na banda do seu pai.
Manuel Moreira de Azevedo. A banda se chamava Lira Suzanense. Gostava sempre de estar com a família, rodeado por seus netos, bisnetos, filhas, a Ruth, Yolanda e Leonor. Os filhos Walter, Zé Roberto e o Rubens, Bisaio. Genros, Djalma, Adriano e Roberto. Suas noras, Maria Aparecida, Maura e Ivanete. E nesse cantar e assobiar, levava a família sob sua proteção. E, na verdade, estávamos sempre muito protegidos e amparados pelo homem forte e destemido, que foi nomeado subdelegado em tempo de guerra pelo secretário de Negócios de Segurança Pública em 1942. Quando nos reuníamos em sua sala para assistir TV, parecia que ele não precisava de mais nada, a não ser estar ao lado da família para assistir bons e preferidos filmes de faroeste, novelas, jogos de futebol, pois, como bom desportista que era, adorava futebol. Não é à toa que seus filhos Walter, Bisaio e Ju foram grandes jogadores e campeões de um time que ele idealizou e fundou em 1/10/1933, hoje, Suzaninho. Meu pai fez tudo por essa cidade. Fez tudo que queria. Deixou os filhos, família assim, não falava nada quando nós vimos ele cabelo de cinema, ajudando meu avô no cinema que nós tínhamos. Tinha futebol aqui, futebol ali, e Suzaninho, e não sei o quê, e minha mãe se apertando. Mas por que você não leva nós passear? Nós não vamos passear. Aí ele vai comprar uma casinha na praia. Aí a gente ficou contente. Aí a gente se contentou. Mas eu tenho uma saudade dele, do que ele fez. Por vocês, por Suzano e por todos nós aqui. Eu quero parabenizar esse evento. Realmente, o brasileiro não tem memória. Essa é o grande chavão. E esse projeto vem resgatar esses nomes das pessoas que trabalharam, lutaram por o engrandecimento dessa cidade. O projeto realmente merece os parabéns. A minha homenagem a todos que trabalham nesse projeto. Em 1949, 19 de fevereiro, nós mudamos aqui para Suzano e desde então ela sempre procurou ajudar as pessoas mais necessitadas. E quando foi em 1955, uma amiga fundou a rede aqui em Suzano, Rede Feminina de Combate ao Câncer, e ela fazia parte. Aí essa amiga saiu e minha mãe ficou na presidência durante 33 anos até a sua morte. Nesses 84 anos que resido em Suzano, procurei sempre contribuir para desenvolver minha cidade, participando de vários momentos da vida pública, social e cultural. Nascido em Juquiá, cheguei em Suzano com os meus pais, imigrantes japoneses, em 1927. Aqui cresci e fiz a história da minha vida, ao mesmo tempo em que vivenciei e fiz parte da história da própria cidade. Minha família estabeleceu-se no município desenvolvendo atividades agrícolas, principalmente na plantação de morango, legumes, até 1946, quando nos mudamos para a cidade, dentro da cidade. Desde então, passei a me dedicar ao comércio. Em 1949, com a emancipação do município, fui eleito vereador, sendo reeleito 6 vezes até 1976. Nesse período, exerci por 2 anos a presidência da Câmara e atuei em várias legislaturas como secretário. Além disso, fui sócio honorário de Santa Casa e fundador do Rotary Clube de Suzano e do Clube Mirambava. Essas lembranças de um garoto que aqui chegou em 1927 certamente fazem parte da memória de vários suzanenses que vivenciaram e fizeram parte da história da cidade. Entretanto, gostaria de partilhar com os presentes
lembrança da minha infância e da vida adulta, que se misturam à história da cidade. Uma imagem fortemente gravada em minha memória é a da estação ferroviária de Suzano. Lembrança do garoto de 5 anos, maravilhado com a estação e com as locomotivas que movimentavam a vida econômica e social da época, em que foram cenário para vários acontecimentos históricos. De 42 a 70, trabalhei como despachante de produtos agrícolas do município para o mercado do Rio de Janeiro. Na época, as plataformas de estação ficavam lotadas de produtos que conseguimos despachar 13 a 14 vagões diariamente de mercadoria. Isso só quem lembra, só pessoa de idade daquela época, porque o jovem nunca... O trem de carga nem circula mais aqui por Suzano, a não ser minério de ferro que passa por Suzano de vez em quando aí. Naquele tempo saía de Suzano 13 a 14 vagões de verdura, fruta, legumes, em geral. E eu fiz parte, convivi essa época. Lá do Japão, nós partimos no janeiro de 1929 e chegamos aqui no Brasil, em Santos, 23 de março de 1929. Mais ou menos, exatamente 60 dias de viagem. Porque o senhor Nagao tinha chegado aqui no Brasil 10 anos antes de nós. E ele já tínhamos sítio, essas coisas, muita experiência. Daí meu pai fala assim, bom, chega, agora nós vamos viver com conta própria. E começou a escolher onde ia. Aí ele encontrou um noticiário assim que aqui em Suzano, lá falava, naquele tempo era Palmeiras, tinha um terreno que o senhor Harada estava vendendo para colonizar o sul japonês. E meu pai veio. Onde chegamos no primeiro lugar, o vizinho era o Pedro Nakamura. Ele foi primeiro vereador de Suzano também. Eu tinha 6 anos, e ele era um ano mais novo do que eu, 5 anos, né? E contando um pouquinho atrás, esse terreno aqui era exatamente do terreno do senhor Roberto Bianchi, italiano, que ele dizia que tinha 400, 500 alqueires por aqui, e contratou com o senhor Harada para formar o núcleo da colônia japonesa aqui. Qual é o significado? Fuku. Fuku é a felicidade. Haku é expandir, largar. Então, o significado profundo é o lugar que expande a felicidade nesse lugar. Aí teve esse Fukuhaku. Hoje em dia, quase ninguém fala Fukuhaku. Quem fala Fukuhaku é só quase da colônia japonesa. Hoje em dia é conhecido Vila Ipelândia. Fukuhaku começou, como já dizem, em 1931. Mas aqui em Suzano começou em 21, 10 anos antes de Fukuhaku. Quem começou foi o senhor Oshima e outro é Hagihara. Todas as histórias já estão preparadas aqui. Certo tempo eu fui maior a avicultura daqui da região de Suzano e Mogi. Baruel, que era o centro cultura de Suzano, não Suzano atual, era aqui. O senhor Keida Harada, ele era um senhor de idealizador. Ele falava sempre, precisa educar os filhos, precisa estudar os filhos. Ganhar dinheiro é bom, mas também educar os filhos é mais suficiente do que ganhar dinheiro. Não casava namorando. Tinha alguns que namoravam e depois casavam, mas a maioria era casamento de apresentação. Os vizinhos, os líderes da colônia falavam, olha, seu Temboso, ali tem uma moça, eu vou trazer aquela mocinha para casar. Oh, por favor. Aí ajuntava e casava.
Ninguém conhece meu pai por José Vicente Ferreira, é o Zé Bandeira, né? Meu pai veio de Minas trazendo minha mãe, mais 7 filhos, e uma vontade danada de crescer, de criar os filhos com dignidade, muito religioso. Chegamos aqui por volta de 68, ele trabalhou muito para construir a vida da gente. Aqui completamos 12 filhos. Meu pai não formou doutor, mas ele formou assim uma família com muita dignidade, filhos com caráter e com muita vontade de imitá-lo naquilo que ele foi para a gente. Meu pai, muito cedo, ele se envolveu aqui em Suzano com a comunidade, trabalhando na carpintaria, fazendo grandes telhados para pessoas importantes na cidade. Foi assim que ele nos criou. Ele começou a se envolver muito com as comunidades. Formavam-se grupos na Vila Murim para rezar terço nas casas, sentindo carência de uma igreja no nosso bairro. Então, meu pai se envolveu muito na vida religiosa. Assim, ele foi construindo comunidades, ele foi fazendo telhado de comunidades. Meu pai deve ter feito mais ou menos telhado para umas 14 comunidades no município. Em 78, ele fez a troca de telhados da Igreja Matriz de Suzano, com o companheiro dele, Padre Bernardo Murphy. Padre Bernardo foi uma pessoa que significou muito para a vida religiosa na cidade. E fazia uma parceria com meu pai. Juntos iam para o futebol ver o Corinthians, iam ver a De Joffre lutar, né? E trabalhavam muito para as igrejas. E a nossa alegria é imensa. E meu pai está recebendo essa homenagem em vida. E aí, gente, não é emocionante? Eu sempre me emociono vendo o passado, vendo as histórias, os depoimentos, né? É uma coisa que a gente faz com muito amor, né? Apesar de eu não ser historiadora, mas é um trabalho que eu curto muito fazer. A gente tenta se aprimorar sempre, fazer melhor, fazer a coisa ficar linda e nós ganharmos esse registro bacana, que vocês vão poder conhecer mais de perto no Casarão da Memória quando a gente estiver aberto, que fica, para quem não sabe, na rua Campos Sales, 547. É o primeiro casarão, foi residência do Antônio Marques Figueira, e lá nós temos a história de Suzano contada de uma forma instrutiva, uma forma lúdica, com exposições, né? A gente tentou fazer o melhor, a cultura foi assim muito precisa nesse projeto. A gente planejou muito, levamos 2 anos para realizar esse projeto, graças à boa vontade do prefeito, que na hora ele falou, vamos fazer, Rita, nosso Casarão da Memória. E está lá com todos os registros. A gente pode receber vocês lá depois, quando a pandemia passar, e eu peço a Deus que passe rápido, que a gente tome vacina logo, né? E para as pessoas que querem contribuir com Memória Viva, eu falei para vocês enviarem por e-mail, vou pegar minha colinha aqui, é o cultura@suzano.sp.gov.br, cultura@suzano.sp.gov.br.
pode escrever, faz uma pequena biografia, uma apresentação, qual foi a ligação do homenageado com Suzano, qual a história, né, do homenageado para a nossa cidade, para a gente colocar no nosso conselho, para a gente analisar e fazer uma linda homenagem para essa pessoa que você indicar. Muito obrigado, viva Suzano, né? Feliz aniversário para a nossa cidade, né? Que a gente gosta, a gente mete a boca às vezes, reclama disso, reclama daquilo, mas a gente adora Suzano, quer morar aqui, né? E a gente torce muito para o sucesso dessa cidade. O Rodrigo está super empenhado, né, em fazer tudo de melhor para a cidade. Valmir também na cultura, todo empolgado. E é isso. Boa noite para vocês, muito obrigada, tá? E logo, logo nós teremos mais live retrospectiva. E se Deus quiser, mais memória viva, ao vivo, presencial, para a gente poder entrevistar todos vocês, tá bom? Um beijo grande ou um abraço bem forte que a gente está sentindo falta, né? Boa noite.